meu querido, minha querida concurseira que está estudando Direito Constitucional. Vamos aqui dar continuidade ao estudo dos direitos e garantias individuais e coletivos, ou seja, aqueles incisos lá do artigo 5º da Constituição Federal. E a gente vai analisar aqui o último núcleo mencionado de direitos do caput do artigo 5º, que ele vai mencionar lá o direito à vida, o direito à igualdade, o direito à liberdade, o direito à propriedade e vai falar ainda de direito à segurança. E nós vamos trabalhar então aqui aqueles incisos decorrentes dos direitos de segurança. Nós já vimos ainda também aqueles direitos relacionados à ideia de privacidade. Então vamos começar aqui primeiro. O que seriam direitos de segurança? Quando a Constituição falou em direitos de segurança, ela não está falando em segurança pública, em polícia, não é isso. Quando ela for falar em segurança polícia, ela vai mencionar isso lá no artigo 144 da Constituição Federal. Aqui, ela está falando de segurança contra o Estado, segurança jurídica, segurança nas relações processuais, segurança nas relações aqui envolvendo processo penal, segurança de natureza penal. Então aqui, nós falamos em segurança no âmbito de um processo, seja ele judicial ou administrativo, ou ainda no sentido de se impor limites à atuação do Estado. Por isso a doutrina, isso aqui não é fechado, a doutrina, uma das que eu escolhi aqui para trazer para a nossa aula, vai dizer que esses direitos de segurança também são chamados de garantias individuais. Então, em alguns livros, aí algum material que você possa ter, você vai ver que não vem lá direitos de segurança, vem garantias individuais. Mas são os mesmos artigos aqui mencionados no artigo 5º. Às vezes, alguns editais costumam usar também a expressão garantias, ao invés de falar de direitos de segurança. É a mesma coisa. Esses direitos aqui, essas garantias, elas se dividem em 3 tipos de garantias. Nós vamos ter os de segurança jurídica, vamos ter os direitos, as garantias aqui de natureza processual e as garantias ainda de natureza penal. A gente vai começar a analisar aqui o primeiro núcleo, que vai falar daqueles direitos relacionados à segurança nas relações jurídicas. Esse inciso aqui da Constituição Federal vai dizer que a lei não poderá prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Esse inciso da Constituição, ele me estabelece aqui, o princípio, a ideia da não retroatividade da lei. Pensa comigo, ele está dizendo, a lei não vai prejudicar o direito adquirido, que é algo que eu adquiri antes, o ato jurídico perfeito, que é aquele ato que já se estabeleceu, e a coisa julgada, que é a decisão judicial que se tornou imutável, irrecorrível. Então ele está dizendo que não pode vir uma lei posteriormente para atingir esses institutos jurídicos já encerrados. Então a ideia aqui é que a lei ela não pode retroagir para prejudicar os particulares, para prejudicar os indivíduos. Então vamos analisar um pouquinho a respeito de cada um deles. Então, ela está dizendo que a lei não pode retroagir, ela não pode voltar no tempo para atingir o direito adquirido. O que é o direito adquirido? O direito adquirido é aquele direito que já se incorporou ao patrimônio de um titular. Então, eu tenho um direito previsto em uma determinada norma. Eu preenchi todos os requisitos para adquirir aquele direito. Então, o que acontece? Eu adquiro esse direito. Se vem uma lei posterior e muda essa lei que me garantia aquele direito, essa lei posterior não pode me atingir. Por que não pode me atingir? Porque eu já adquiri esse direito. Eu preenchi todos os requisitos legais à época para que eu possa incorporar essa vantagem, para que eu possa incorporar esse direito aqui ao meu patrimônio. Mais importante, às vezes, de você saber o que é o direito adquirido, é você saber o que não gera direito adquirido. Primeira coisa, direito adquirido é diferente de expectativa de direito. Imagine a seguinte situação, para você adquirir um determinado direito, você tem que ter lá uma idade, por exemplo, 25 anos. Então, para você ter direito adquirido, você tem que completar quanto? 25 anos sobre a vigência daquela determinada lei. Imagine que você tem 24 anos e 11 meses e a lei muda. Você tem direito adquirido? Claro que não. Por que você não tem direito adquirido? Porque você tinha uma expectativa de direito em adquirir esse direito quando você fizesse 25 anos. Você não fez ainda. Então, você tem uma expectativa de direito. Se a lei mudar, você não pode alegar direito adquirido, porque você ainda não havia adquirido aquele direito. Você estava apenas na expectativa de adquiri-lo. Então, primeira coisa, a diferença entre direito adquirido e expectativa de direito. De acordo com o STF, algumas situações não geram direito adquirido. Primeira delas, não gera direito adquirido quando eu tiver uma nova Constituição.
Então, hoje, nessa nossa Constituição, nós temos vários direitos que a gente adquiriu. Se vier uma nova Constituição e mudar todos esses direitos, eu posso alegar direito adquirido? Não posso, porque uma nova Constituição, ela pode romper com toda a ordem jurídica anterior. Então, de acordo com a STF, não gera direito adquirido uma nova Constituição. Eu não posso alegar, mas na Constituição anterior eu tinha. Não, acabou. A nova Constituição encerrou aqui os direitos adquiridos anteriormente. Mudança de moeda, né? Então, se eu tiver aqui mudança no padrão monetário, eu não posso alegar direito adquirido. Ah, mas na outra moeda... Não, nova moeda não gera direito adquirido. Criação ou aumento de tributos também não gera direito adquirido. E ainda, mudança de regime jurídico. Imagine que você... servidor, você ingressa lá no serviço público. E hoje, no serviço público, no ingresso da sua carreira, existe uma determinada vantagem. Existe uma determinada vantagem que pertence ao seu regime jurídico. Se vier uma lei posterior e alterar essa sua vantagem, você pode alegar direito adquirido sobre aquela vantagem? Como regra aqui, o entendimento é que você não pode. Por quê? Porque não existe direito adquirido aqui sobre a mudança de regime jurídico, tá? Então, bem importante essas regrinhas que não cabem direito adquirido. Ainda, o ato jurídico perfeito. O ato jurídico perfeito, ele é uma decorrência do próprio direito adquirido. Aliás, eu só posso falar que existe direito adquirido quando eu tenho um ato jurídico perfeito. O ato jurídico perfeito é aquele ato que, no momento em que ele foi realizado, ele preencheu todos os requisitos legais exigidos pela lei vigente. Então, imagina assim, ó, você fez um contrato de compra e venda. Nesse contrato de compra e venda, quando você fez esse contrato exatamente conforme a lei vigente na época. Então, beleza, você fez, comprou, transferiu, fez tudo certinho, que era o que a lei exigia na época. Vamos imaginar que vem uma lei depois, uma lei posterior, e muda o procedimento do contrato de compra e venda. Essa lei posterior, ela pode atingir esse negócio que você fez antes? Claro que não. Essa lei aqui, ela só pode possuir efeitos prospectivos. Para frente, o que ficou para trás, que foi feito de acordo com a lei, é um ato jurídico perfeito. Então, a lei ela não poderá retroagir para atingir aqueles negócios, aqueles atos que foram realizados perfeitamente à vigência da lei da época. Ok? E ainda, a coisa julgada. A coisa julgada, ela se refere aqui às decisões de natureza judicial. A Constituição aqui, quando ela fala da proteção à coisa julgada, ela está falando das decisões de caráter judicial, não de caráter administrativo. Então, faz coisa julgada aquela decisão judicial transitada em julgado. Uma decisão transitada em julgado é aquela decisão que não comporta mais recurso. E quando ela não comporta mais recurso, ela se torna imutável. É por isso que a doutrina e a jurisprudência vão dizer que a coisa julgada ela tem duas perspectivas. Ela é também chamada de coisa julgada. Eu tenho a coisa julgada formal e a coisa julgada material. A coisa julgada formal, vamos começar aqui de baixo, a coisa julgada formal refere-se à irrecorribilidade de uma determinada decisão. Então, tem uma sentença judicial, aí você recorreu. Aí você tem uma decisão em segundo grau, aí você recorreu. Chega lá em terceiro grau, não tem para onde correr mais, não é? Quando chega o momento em que você não tem mais recurso, essa decisão transita em julgado, porque aquela decisão judicial se tornou irrecorrível, você não tem mais para onde correr. Então, por isso nós dizemos que essa decisão judicial fez coisa julgada formal, porque ela se tornou irrecorrível. Agora, quando uma decisão judicial, além de não comportar mais recurso, ela também se torna imutável, ela diz, agora ninguém mexe nisso aqui, nós dizemos que essa coisa julgada fez coisa julgada material. Então, ela se tornou imutável. Professora, pode ter decisão judicial que faça só coisa julgada formal? Pode. Pode ter decisões judiciais que posteriormente podem ser alteradas, ainda que naquele processo não faça mais recurso. Mas toda decisão judicial faz pelo menos coisa julgada formal. Mas nem todas fazem coisa julgada material. Então, o que eu quero que você grave?
Coisa julgada. A lei não pode vir e atingir algo que já foi decidido, algo que já foi, já se esgotou as instâncias, já não cabe mais recurso e tornou imutável. Formou, então, uma coisa julgada. Então, uma lei posterior, ela não pode atingir decisões judiciais já transitadas em julgado. Ok? Muito bem. Vamos falar agora aqui a respeito de um outro direito relacionado aqui de natureza processual agora, uma garantia de natureza processual extremamente importante, que é o devido processo legal. O devido processo legal, ele é uma das garantias mais antigas da história da humanidade. E ela começa com a ideia de se impor um limite ao império do Estado. O rei, lembra da história do rei? No período absolutista, ele fazia o quê? Ah, quero dar uma festinha, lembra que quero dar festinha? Ah, eu quero dar uma festinha, e daí eu tô sem dinheiro, o que eu faço? Eu vou lá e confisco os bens das pessoas. Ah, não quer me dar o bem? Vou lá e vou te matar. Vou lá, vou te prender. O Estado, ele era arbitrário no seu agir. Aí esse direito, ele vem dizendo que o Estado não pode restringir a liberdade ou confiscar os bens das pessoas sem assegurar a elas um processo, sem assegurar a elas o direito de se defender. Esse direito é o devido processo legal. Então, o devido processo legal é o direito que assegura às pessoas contra o Estado, no sentido de que o Estado não pode restringir a sua liberdade, nem confiscar os seus bens, sem te assegurar esse direito de se defender. Esse é o direito de defesa chamado devido processo legal. Esse devido processo legal, ele opera tanto no processo judicial quanto nos processos de natureza administrativa. Vamos ainda analisar um pouquinho mais a respeito do devido processo legal. Em relação ao devido processo legal, então existem duas acepções, duas perspectivas do devido processo legal. A gente pode falar em devido processo legal formal, de natureza processual, e ainda devido processo legal substancial ou material. O devido processo legal formal, ou aqui processual, é como se fosse um comando ao juiz aqui às partes do processo, no sentido de que elas devem cumprir um rito específico. Então, a ideia do devido processo legal, sobre uma perspectiva, é que exista um processo devido, adequado, com fases pré-estabelecidas, em que as partes vão poder exercer os seus direitos de defesa ou acusação, dependendo do lado que elas estejam. Então, o devido processo legal formal, aqui um comando de natureza processual, especialmente para o juiz na condução do processo. Já o devido processo legal material aqui, ele se relaciona à ideia de um processo justo, de um processo adequado, não apenas de cumprir as formalidades legais processuais, mas também de atender às necessidades da pessoa que precisa daquela ação judicial. Então, por exemplo, um processo que dure lá 30 anos, ainda que ele tenha cumprido todas as etapas do processo, todas as intimações foram feitas, tudo foi certinho no processo, ele certamente não é um processo justo, não é um processo adequado, porque 30 anos para resolver um problema entre as pessoas, as pessoas nem sabem mais pelo que elas estão brigando. Então, o devido processo legal, para ele ser devido o processo, ele tem que atender tanto a perspectiva formal, quanto a perspectiva aqui material. Então, o devido processo, duas acepções. Formal em relação às etapas processuais e ainda material, no sentido de que o processo tem que ser adequado, que o processo tem que ser justo. O devido processo legal, ele é norteado aqui por outros princípios que até decorrem do devido processo legal. Eu posso falar que decorre do devido processo legal o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade e ainda o contraditório e ampla defesa, que nós vamos falar agora. O princípio da razoabilidade, da proporcionalidade, ele não é um princípio expresso na Constituição Federal. Então, se você buscar a Constituição, você não vai encontrar lá razoabilidade e proporcionalidade. Mas é um princípio extremamente usado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência. Por esse princípio, na condução dos processos, sejam eles de natureza judicial, sejam eles de natureza administrativa, há uma necessidade do comportamento ser necessário e adequado. Então, por exemplo, o atuar da polícia, o atuar de um servidor público, ele tem que ser um atuar necessário, um atuar adequado. Ainda que ele possa realizar uma determinada atitude, que a lei permita isso, ele tem que verificar, mas é necessário agir dessa forma? É adequado esse meu comportamento? Então, por isso, o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, ele está diretamente ligado aqui ao devido processo legal, que se aplica tanto no processo judicial quanto no processo administrativo.
Ainda, em relação ao contraditório e à ampla defesa, a Constituição vai dizer que aos litigantes no processo é assegurado o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a eles inerentes. Então ele está dizendo assim, aos litigantes, quem são os litigantes? Que estão brigando ali no processo, né? A eles é assegurado o contraditório e a ampla defesa. O contraditório e a ampla defesa, eles são decorrentes aqui do devido processo legal. Aliás, só há devido processo legal se atender contraditório e ampla defesa. Então, eu vou desenhar aqui, mais ou menos, a sequência do rito de um processo, para você entender mais ou menos como seriam essas etapas aqui, ó. Imagine a seguinte situação. Isso aqui é a linha do tempo de um processo. Eu tenho um processo civil normal, para você poder visualizar. Se alguém bateu no meu carro ou eu sofri um dano moral, eu quero entrar com uma ação de indenização contra essa pessoa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir até o Poder Judiciário ir lá e pedir isso. A meu pedido é chamado de petição. E como é ele que começa, é chamado de petição inicial. Só para você entender. Essa petição inicial, ela é encaminhada para quem? Para o juiz. O juiz, para atender o devido processo legal, ele não vai poder dar uma sentença já de cara. Vai dar sentença já de cara? Não, o que ele tem que fazer? Ele tem que chamar a outra pessoa que eu estou acusando aqui. Por que ele vai chamar essa outra pessoa? Para ela se defender. Então, para ela poder apresentar a sua defesa. Nessa defesa da pessoa, ela vai poder alegar aqui tudo aquilo que ela quiser contrário ao que está sendo acusado. Então, eu estou dizendo aqui, a pessoa me xingou, a pessoa me ofendeu, a pessoa me agrediu. O que ela vai poder dizer aqui? Não agredi, não fiz isso não. Ela pode contradizer, contraditar. Quando ela exerce isso aqui, nós dizemos que a pessoa está exercendo contraditório. Então, o contraditório é o direito da pessoa a argumentar contrariamente aquilo que está sendo acusado a ela. E ainda, como que ela vai poder provar isso? Ela pode provar da forma como ela entender cabível. Aqui a ideia é da ampla defesa. Então, depois que a pessoa apresenta a prova, geralmente, claro que não é em todo o processo, o juiz ele vai fixar aqui um período, um prazo para as partes dizer que prova quer produzir. Eu quero ver uma testemunha, eu quero fazer uma perícia, eu quero juntar um documento, eu quero ouvir outra parte. Essas provas é feito durante um procedimento que nós chamamos de instrução processual. Aqui é que se assegura a ampla defesa. Então, olha o que a gente tem aqui, ó. Contraditório, o direito de contradizer. Ampla defesa relacionada à ideia do uso das provas. A possibilidade de você fazer uso das provas. Aí imagine aqui, ó, fez a petição, defesa, tal, tem um monte de procedimento interno aqui, quem sabe processo sabe o que eu tô falando. Mas daí vai chegar no final, eu vou ter o quê? Uma sentença. Daí morreu o processo? Acabou? Já era? Não. Eu tenho a possibilidade de quê? Eu tenho a possibilidade de recursos. Então, quando a Constituição fala no contraditório, na ampla defesa, ela fala, olha, o processo, para ser devido, para que exista o devido processo legal, ele tem que cumprir com todas essas etapas. A pessoa ela tem que saber o que está acontecendo no processo para ela contradizer. E ainda ela tem o direito de utilizar, aqui, de se utilizar de todas aquelas provas permitidas em direito, claro, provas de natureza lícita aqui, para ela poder se defender daquilo que está sendo acusado a ela. Inclusive, podendo recorrer dessas decisões. Isso é o contraditório e ampla defesa. E ainda, esse contraditório e ampla defesa é assegurado também tanto em processos de natureza judicial quanto em processos administrativos. Entretanto, existem alguns procedimentos em que, em virtude da sua natureza investigatória, mas voltado para a esfera administrativa, e porque ainda não existe contra a pessoa uma acusação formal, não se assegura contraditório e ampla defesa. Olha só. Olha aqui, ó. Quais são os procedimentos em que não se assegura contraditório e ampla defesa? Alguns deles aqui, ó. Não é assegurado o contraditório e ampla defesa no inquérito policial. Por que não no inquérito policial? Porque o inquérito policial é uma fase investigatória. O nome aqui já diz, é uma fase inquisitorial. A ideia não é permitir que as pessoas se defendam, não. Aqui é a polícia, delegado de polícia, fazendo o trabalho deles, que é a investigação, colheita de prova. Se eu der conhecimento para a pessoa que está sendo investigada de tudo que está acontecendo, certamente essa pessoa vai deixar
de fazer o que ela está fazendo. E daí o inquérito perde o seu objeto. Então, por isso que no inquérito policial não existe aqui a possibilidade de se assegurar ampla defesa e o contraditório. É claro que não assegurar ampla defesa e contraditório não é fazer tudo escondido. Por isso que nós temos a súmula vinculante 14, que está aí no seu material, que você já vai ler ela comigo. A súmula vinculante 14, ela assegura ao advogado, ao defensor aqui dessa pessoa que está sendo investigada, o acesso aos autos do inquérito policial quando já tiver as provas ali documentadas. Olha comigo aí no seu material a súmula vinculante 14, que está caindo muito em prova. Olha o que diz lá. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, ou seja, no inquérito, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, o policial aqui, o advogado, mesmo naqueles procedimentos de natureza sigilosa, se a prova já estiver documentada, ele vai ter acesso, sim, a esses documentos. Ah, professor, então já que no inquérito ele vai ter acesso a esses documentos de prova, então no inquérito agora tem contraditório ampla defesa? Não, o advogado não vai poder defender ali no inquérito. Ele vai poder ter acesso a essas provas, para de repente fazer um habeas corpus ou alguma outra medida, mas não no inquérito. Ainda o inquérito civil. O inquérito civil, geralmente no âmbito do Ministério Público aqui, também é um procedimento de natureza investigatória. Não se assegura ampla defesa e contraditório. Sindicância investigativa. A sindicância investigativa ela também é um procedimento preparatório para, por exemplo, um posterior PAD, um processo administrativo disciplinar. Aqui eu também não tenho acusação formal, eu tenho apenas uma investigação. Veja que não é toda sindicância, é a sindicância investigativa. Então, olha só, você pode observar que esses procedimentos, eles são preparatórios. Preparatórios para quê? Para futuras ações. Por exemplo, o inquérito policial, ele é preparatório para quem? Para uma ação penal. O inquérito civil, ele é preparatório para, por exemplo, uma ação civil pública. E a sindicância? Preparatório para o PAD. Aqui nessas ações, nesses processos, vai ter acesso a ampla defesa e contraditório. Mas nessa fase preliminar, nessa fase prévia, não é assegurado ampla defesa e o contraditório. Tem várias súmulas vinculantes aqui interessantes a respeito desse tema que está ali no seu material. Você tem que dar uma lida que geralmente aparece em prova. Eu destaquei a súmula vinculante 14, que é a que mais cai. Vamos falar ainda da súmula vinculante 5. E também muito cobrada em prova, mas cobraram tanto ela que já agora deram uma seguradinha em relação à súmula vinculante 5. A súmula vinculante 5 vai dizer que a falta de defesa técnica através de advogado no processo administrativo disciplinar não viola o devido processo legal, não viola a ampla defesa, não viola o contraditório. Por quê? Entendeu aqui o STF que a pessoa ela pode se defender sozinha, se ela quiser, em um processo administrativo disciplinar. E que a ausência do advogado, que é a pessoa responsável por fazer uma defesa de forma técnica, é dispensável. Então, se não tiver advogado no processo administrativo disciplinar, não torna nulo esse processo, porque não atendeu o devido processo legal nem nada disso, de acordo com o entendimento do STF, ok? Eu destaquei outras súmulas, tem que ler, não deixe de ler lá as que eu marquei ali no seu material. Ainda, princípio da inafastabilidade da jurisdição. Esse aqui é super legal. Aqui, a Constituição vai dizer que a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. O que a Constituição está nos dizendo? Ela está dizendo assim, ó, a regra é do livre acesso ao Poder Judiciário. As pessoas, quando elas se depararem com uma situação em que existe a possibilidade de lesão ou estão ameaçando um direito delas, o que elas podem fazer? Se socorrer do órgão que pode suprir isso, que é o Poder Judiciário. Então aqui eu tenho a ideia do livre acesso, dessa garantia do exercício da função jurisdicional na solução de conflitos. Veja que a Constituição fala que a lei não pode excluir da apreciação do Poder Judiciário quando eu tiver uma lesão, uma ameaça a direito. É por isso que a gente pode dizer que esse princípio da inafastabilidade, ele tem tanto uma perspectiva, uma natureza preventiva, quando se falar numa ameaça, quanto uma perspectiva repressiva, quando já efetivamente ocorreu a lesão a um direito.
Logicamente que essa ideia do livre acesso ao Poder Judiciário, do Judiciário poder sempre ter apreciação de situações de conflito, não é um direito absoluto. Existem situações em que esse acesso não é tão livre assim. Existem decisões que comportam algumas causas específicas. Por exemplo, você sabe aí, você deve estar estudando também direito administrativo. Algumas discussões, por exemplo, o mérito administrativo, pode o judiciário decidir a respeito do mérito administrativo? Não, o judiciário não pode discutir questões envolvendo o mérito administrativo. O Poder Judiciário vai poder apreciar a legalidade das decisões administrativas, mas não o mérito. Além disso, por exemplo, o Senado decide lá condenar o presidente da República em um procedimento de impeachment. Pode o judiciário socorrer aqui o presidente se ele for condenado? Também não pode. Por quê? Porque é uma decisão da casa, é uma decisão que compete apenas àquela casa, que não pode ser submetida ao Poder Judiciário. Então, a primeira coisa que você tem que saber, existe um princípio que assegura o livre acesso ao Poder Judiciário, sempre que tiver uma lesão ou ameaça ao direito. Mas certamente esse direito aqui não é absoluto, de forma que existem situações que não podem ser submetidas à apreciação do Poder Judiciário. Vamos ver um pouquinho mais a respeito desse princípio constitucional. O livre acesso ao Poder Judiciário, esse princípio da inafastabilidade, ele garante aqui, que não é preciso o esgotamento das instâncias administrativas para a pessoa se socorrer do Poder Judiciário como regra. Por quê? Então, imagine a seguinte situação, você tem um recurso administrativo, você não precisa esgotar todas as etapas desse procedimento administrativo para você se socorrer do Poder Judiciário, se você entender que existe uma situação de lesão ou ameaça a direito. Isso porque não existe aqui a chamada jurisdição administrativa de cunho forçado, porque eu não preciso esgotar essas instâncias para então me socorrer do Poder Judiciário. Super importante essa característica aqui do livre acesso. Agora, como toda boa regra, tem a sua exceção. Eu disse para você que, como regra, eu não preciso esgotar as instâncias administrativas para me socorrer do Poder Judiciário. Contudo, em algumas situações, a Constituição, a legislação exige o esgotamento das instâncias administrativas ou pelo menos o ingresso inicial nessas instâncias para daí então a pessoa poder se socorrer do Poder Judiciário. Vamos ver quais são essas situações. É claro que existem outras inúmeras, eu destaquei aquelas principais de prova. A primeira delas é a respeito da chamada justiça desportiva. A Constituição Federal vai dizer que quando tiver discussões envolvendo as competições esportivas, o desporto aqui, primeiro eu tenho que esgotar as instâncias da justiça desportiva para então me socorrer do Poder Judiciário. Professora, mas justiça desportiva não é do Poder Judiciário? Claro que não. A justiça desportiva é uma instância de natureza administrativa, é uma estrutura administrativa. Então, encerrado as instâncias da justiça desportiva, só então eu posso me socorrer do Poder Judiciário. Então, nesse caso aqui, eu preciso esgotar a instância administrativa. Em relação à arbitragem, a arbitragem ou compromisso arbitral é uma forma de solução de conflitos fora do Poder Judiciário. As pessoas elas podem convencionar em alguns tipos específicos de contrato que elas, se tiver algum problema referente àquele contrato, elas não vão solucionar aquele problema no judiciário. Elas vão solucionar através desse método chamado arbitragem. Nesse caso, se as partes convencionam que a solução do conflito é na arbitragem, elas não podem se socorrer do Poder Judiciário. Inclusive, se elas ingressarem com uma ação perante o Poder Judiciário, o juiz pode extinguir o processo sem nem analisar o que está sendo discutido. Por quê? Porque as partes optaram pela arbitragem. Então, nesse caso aqui, nem vai poder ter acesso ao Poder Judiciário. Em relação ao habeas data, para que a pessoa possa impetrar um habeas data, ela precisa ter a negativa da administração pública das informações que ela requereu. Sem essa negativa, ela não pode fazer o habeas data. Então, veja que eu não preciso esgotar as instâncias nesse caso. Eu preciso, pelo menos, fazer um pedido administrativo e existir uma omissão ou uma recusa da administração pública em me dar essas informações. Caso exista essa recusa, aí então eu vou poder me socorrer do Poder Judiciário. Esse entendimento, inclusive, o entendimento simulado, súmula 2 lá do STJ, que está aí no seu material. E, por fim, em relação à reclamação constitucional aqui. Você sabe que existem as chamadas súmulas vinculantes. Súmulas vinculantes. Caso uma súmula vinculante seja descumprida,
ou ela não seja aplicada, caso exista uma omissão ou descumprimento de uma súmula vinculante, é possível que se realize a chamada reclamação. Essa reclamação é uma ação que é feita diretamente lá no STF. Para que ocorra essa reclamação, a lei que regulamenta essa ação constitucional exige que se esgote as instâncias administrativas. Então, se a administração pública não está aplicando a súmula vinculante, eu tenho que fazer o meu recurso administrativo, esgotar todas as instâncias administrativas, para daí, então, só após eu poder me socorrer do Poder Judiciário, ok? E ainda aqui, essas são, então, as exceções, né, em relação ao esgotamento da instância administrativa, ou pelo menos ter acesso à instância administrativa. Ainda eu vou destacar dois entendimentos do STF a respeito desse princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, da inafastabilidade da jurisdição. Não é em toda a prova, especialmente tribunais, fiscais, aparece esses dois entendimentos aqui. Primeiro deles, taxa judiciária sem limite sobre o valor da causa. Isso é inconstitucional. Explico. Quando você entra com uma ação, existe uma custa que você tem que pagar, que se chama taxa judiciária. Essa taxa judiciária é calculada em regra sobre o valor da causa. Então, toda ação ela tem que ter um valor. Ainda que você vai pedir uma indenização, você nem sabe quanto vai ganhar, mas você tem que dar um valor. Ah, eu quero, sei lá, você dá um valor para a causa. Toda causa tem que ter um valor. Não vai poder colocar lá valor inestimável. Não, você tem que colocar um valor para a causa. Então, imagine que você coloca 5 mil. A taxa judiciária, que você vai pagar de custa, vai ser calculada sobre esse valor da causa. Só que, como regra, tem que ter um limite. Imagine que a taxa judiciária seja 3%. 5 mil tá tranquilo. Agora, já pensou se a situação for de 5 milhões? Quanto que você não vai ter que pagar de taxa judiciária? E daí, então, estabelecer taxa judiciária com base no valor da causa sem um limite é inconstitucional. Então, não é que calcular a taxa judiciária sobre o valor da causa é inconstitucional. É o sem limite. Então, taxa judiciária calculada sem limite sobre o valor da causa é inconstitucional. Por quê? Porque daí se a pessoa tiver que pagar tudo aquilo de taxa judiciária, você acha que ela vai ingressar no Poder Judiciário? Claro que não, porque daí não faz o menor sentido. O que ela vai ter que pagar é muito dinheiro para ela poder ter acesso ao direito que ela está buscando. Então, por isso, isso é inconstitucional. Ainda em relação à súmula vinculante 28, a respeito do depósito prévio naquelas ações judiciais que visa discutir a exigibilidade do crédito tributário. É inconstitucional a exigência de depósito prévio para uma ação judicial que visa discutir a exigibilidade de um crédito tributário. Então, você tem o crédito lá e você quer discutir judicialmente dizendo, não devo isso aí. Você não tem que depositar previamente no Poder Judiciário o valor que você pretende discutir para que você possa ingressar com a ação. Porque se você tiver que depositar o valor, o que vai acontecer? Você nem vai fazer a ação. Você vai lá e paga logo, né, esse crédito aí. Então, não faz o menor sentido exigir esse depósito prévio para que a pessoa possa ingressar no Poder Judiciário. Por isso, entendeu essa súmula vinculante que seria inconstitucional por violar o livre acesso ao Poder Judiciário. E ainda em relação à assistência judiciária gratuita, a Constituição vai dizer que o Estado deverá prestar assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. Então, se a pessoa não tiver condições aqui de pagar um advogado, de pagar as custas de um processo, de pagar uma perícia, sem prejuízo do próprio sustento dela ou de sua família, ela pode requerer aqui a chamada justiça gratuita. Essa gratuidade processual, então, ela é assegurada àqueles que comprovarem, então, essa hipossuficiência, essa pobreza no sentido jurídico da coisa, de não conseguir arcar com as custas de despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Quem deve implementar esse direito aqui, e veja que esse direito tem tudo a ver com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, que diz que é livre o acesso ao Poder Judiciário. Tá, é livre o acesso ao Poder Judiciário, só que eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Eu não tenho dinheiro para pagar as custas do processo. Daí é livre? Daí não é tão livre assim, não é? Então, por isso que eu tenho que ter assistência judiciária gratuita, para que a pessoa, mesmo sem condições financeiras, ela possa, de fato, ter acesso ao Poder Judiciário. Quem deve assegurar esse direito é o Estado, e ele assegura esse direito através das defensorias públicas. Então, as defensorias públicas, né, são aqui a função essencial ao exercício da justiça, que vai apoiar, vai assessorar, vai prestar essa assistência jurídica integral e gratuita para essas pessoas.
Vamos fazer algumas questões? Vamos lá. Olha lá a primeira questão. O direito adquirido, entendido como aquele que já se incorporou ao patrimônio do seu titular, não poderá ser prejudicado por lei posterior. Muito fácil, bem retardada a questão, né? Então ele está dizendo assim, que o direito adquirido, que é aquele que já se incorporou ao patrimônio do titular, que foi o que a gente falou, não pode ser prejudicado por lei posterior, é o texto constitucional. Vamos para a segunda questão. Nos processos judiciais, são assegurados aos litigantes os direitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa. Entretanto, diante do princípio da autotutela administrativa, essa garantia é inaplicável a processos administrativos. O que ele está dizendo? Que a ampla defesa e o contraditório seria assegurado apenas em processo judicial e que isso não é aplicado a processo administrativo. Super errado. A gente viu que a ampla defesa e contraditório é assegurado tanto em processos de natureza judicial quanto em processos administrativos. A próxima. Estará em conformidade com a Constituição Federal lei que condicione o acesso ao Poder Judiciário ao esgotamento das vias administrativas, pois a Constituição Federal autorizou a existência da jurisdição condicionada ou instância administrativa de cunho forçado. Erradíssima. Frisei bem, a Constituição Federal ela não permite que a lei venha restringir a atuação do Poder Judiciário. Exatamente por isso que essa lei não estaria em conformidade com a Constituição. Ela seria o quê? Inconstitucional, porque no nosso Estado não existe a jurisdição condicionada, não existe a chamada instância administrativa de cunho forçado. Por isso, erradíssima essa última questão. Era isso que tínhamos para a nossa aula de hoje. Até a próxima!